O que vai impactar a sua vida. Agora, no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe o novo presidente do PPS em Minas Gerais, Raimundo Benoni. Presidente, bom dia, bem-vindo aqui à Super Notícia FM. Bom dia, Rodrigo Freitas. Bom dia, Renata Brita. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio 91,7 FM, Super Notícias. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso de recebê-lo aqui, presidente. Bom, eu quero começar falando pelo PPS, claro, pelos fatos mais recentes. No fim da última semana, veio uma ordem do PPS Nacional, do presidente Roberto Freire, destituindo a Comissão Executiva Estadual do PPS e criando uma comissão provisória. E ele argumentou nessa ordem, nessa determinação, que o partido não tinha um número adequado devido de diretórios municipais para que se constituísse uma comissão executiva estadual, né? E por isso ele estava criando uma comissão provisória. Eu queria saber como é que se deu o desenrolar desses fatos no fim da semana passada e o que gerou isso. Bem, Rodrigo, primeiro é importante destacar que não é uma comissão interventora. Ele não destituiu o diretório de Minas. O diretório estadual do PPS teve a sua vigência encerrada no dia 23 de novembro e estava com um congresso marcado para o dia 25. Cabe aqui ressaltar que o PPS, fundado em 92, foi comissão provisória em Minas só na sua fundação. E de lá para cá, todos os nossos eventos foram feitos com ampla participação de militantes e de filiados. E nós sempre estivemos presentes na maioria dos estados, na maioria dos municípios em Minas Gerais. O que aconteceu com o PPS foi uma questão que para a gente é cara, é complicado, no sentido porque sempre respeitamos muito todos os nossos filiados e todos os nossos militantes. Pois bem, eu era o secretário-geral, fui eleito secretário-geral no último congresso do partido. Entretanto, eu estava fora do processo, eu havia pedido licença à presidente, numa reunião de executiva, a presidente Luzia Ferreira, que eu estivesse ausente durante o período, porque neste ano eu estava como secretário nacional de infraestrutura cultural em Brasília. O Roberto Freire, quando tomou posse como ministro da Cultura, ele me convidou para o ministério, então as atividades não poderiam ser acumuladas, vamos assim dizer, porque a função do secretário requer aí uma dedicação exclusiva pela política cultural e as possibilidades de restauração e de reforço que o Roberto gostaria de fazer no Ministério e que começou a fazer, inclusive, e também não era compatível com a dedicação de secretário-geral de organização de um partido em Minas. Então, eu estive fora um tempo. Retornei agora em setembro e acompanhamos o processo do partido. Havia uma busca muito legítima aí de representação, porque o PPS vive um bom momento, né? É bom destacar que o partido é um partido que tem na sua essência o respeito pela coisa pública, tanto que os nossos temas é um partido decente, né? Corajoso e decente. E o que aconteceu é que o seguinte, o PPS havia uma legítima postulação do deputado Antônio Jorge à presidência do partido, como também havia uma possível e legítima postulação do Alexandre a presidente do partido, para suceder Luzia. Entendimentos foram iniciados nisso, e desses dois campos extremamente legítimos, sem nenhum problema. Entretanto, 4 reuniões ocorreram na sede do partido, 4 reuniões da executiva, e onde as pessoas tiveram a oportunidade de se falar e etc. E na última reunião da executiva, na quinta-feira, percebendo a
a necessidade orgânica do partido, eu então informei a direção nacional de que havia uma ausência de legitimidade mínima para que o congresso do PPS ocorresse no dia 25. Por que essa ausência de legitimidade? Porque o estatuto do partido, ele estabelece que o partido precisa ter no estado 10% do número de municípios como diretórios organizados. Diretório é uma instância partidária. Comissão provisória é um órgão partidário, né? E nós, analisando a questão orgânica do partido, constatamos que o partido estava com 32 comissões provisórias, 32 diretórios. Esses 32 diretórios, 13 fizeram um congresso no prazo estipulado, no prazo programado. Desses 13 que fizeram congresso, 5 diretórios não tinham filiados suficientes no sistema integrado do partido, no SIAP, que é a ferramenta de gestão do partido. Nós estávamos com um número de comissões provisórias, apesar de anotadas como vigentes, as comissões provisórias, 133 comissões provisórias, não tinha sequer um filiado ativo no sistema. Então, na verdade, é uma coisa que nós precisamos reconhecer, Rodrigo, e o reconhecimento é o reconhecimento de que a direção do PPS faltou empenho da direção num todo, da presidente do partido, do secretário-geral, do secretário de organização, dos parlamentares, dos deputados, né, para que nós pudéssemos chegar no dia 25 com o partido organizado de uma maneira legítima para que pudéssemos fazer, então, um belo congresso. Foi comunicado o presidente da situação orgânica do partido e o que tem a ser feito normalmente é o quê? O artigo 34 do Estatuto do Partido estabelece que quando não há o cumprimento do artigo 32, que é os 10%, a Executiva Nacional estabelece uma comissão organizadora para poder reorganizar o partido. Mas no caso de Minas específico, eu quero deixar claro que não houve uma intervenção no diretório. O que aconteceu é o seguinte: como nós, durante todos esses anos, tivemos a tradição de ser um dos estados mais organizados e mais influentes na direção nacional, nós ouvimos lideranças do partido, e quero destacar aqui a presidente Luzia, os ex-presidentes Paulo Elisiário, Juarez Amorim, o secretário de organização Eugênio Mansur, o secretário de finanças Geraldo Mossi, o advogado do partido, e sugerimos ao presidente nacional que constituísse uma comissão organizadora para, em 90 dias, realizar o Congresso e a eleição do PPS. E aí eu faço a seguinte pergunta, presidente: quais os rumos do PPS em Minas Gerais? Existe uma discordância de rumos do que o partido deve seguir, uma vez até que o PPS tem aí a possibilidade de ter candidatura própria à presidência da República? Olha, não existe discordância de rumos do PPS em Minas. Quero frisar que, por mais legalista que seja, normalmente não há outro caminho senão pela política. Mas há momentos que a questão legal ela é fundamental para fortalecer a política. O PPS sempre foi unido nos interesses maiores no Brasil e no Estado, e não há nenhuma diferença de rumos aqui. O que nós queremos é a realização de um congresso com ampla participação dos filiados. Há tempo para isso nesses 3 meses? Há tempo. Nós teremos o Congresso Nacional em março, 23, 24 e 25 de março. Então, nós temos aí 90 dias para organizar o PPS para que nós possamos ter, de uma maneira mais ampla e democrática possível, a eleição da nova direção do partido, que certamente irá conduzir o PPS no processo eleitoral de 18 no Estado, onde o partido terá uma participação fundamental, tenho certeza disso. Na opinião do senhor, pode haver uma candidatura ao governo de Minas, por exemplo? Olha, Rodrigo, o partido hoje
eu diria muito claro que o seguinte: para se ter candidato, a primeira coisa para se ter candidato é um nome disposto a tal. Hoje, nos quadros do partido, apesar de termos grandes quadros políticos, né, nós não temos uma predisposição ou alguém que tenha postulado esse cargo. Mas o PPS certamente irá participar, ouvindo a sua militância, encontrando um caminho, como protagonista em uma frente que certamente irá contribuir para o fortalecimento de Minas Gerais e a retomada do nosso crescimento com mais consistência. Ao longo dos últimos anos, presidente, o PPS caminhou muito ao lado do PSDB em Minas Gerais e até no Brasil mesmo, né? Mas em Minas isso fica ainda mais evidente para a gente. O deputado Antônio Jorge foi secretário de Saúde nas gestões ainda do ex-governador Anastasia, se me parece também na gestão do ex-governador Aécio, hoje senador. Hoje ambos senadores. Seria um caminho natural o PPS compor, fazer uma aliança com o PSDB na eleição de 2018? Rodrigo, primeiro que na posição que estou hoje, né, e eu inclusive falo isso internamente do partido, nenhuma pessoa tem autoridade para falar do partido de maneira isolada. O partido ele poderá contribuir de maneira efetiva com vários nomes possíveis. Nós chamamos, por exemplo, para conversar no partido, um nome citado, o Diniz Pinheiro, ele já esteve no PPS. O Márcio Lacerda foi convidado a participar de uma reunião no partido que acontecerá em janeiro. O Rodrigo Pacheco também já foi convidado a conversar. Isso quer dizer que é o seguinte: o partido está aberto a ouvir todas as pessoas que estão se postulando a isso. Agora, a decisão de que caminho irá tomar é uma decisão construída com todo o coletivo partidário, e o presidente ele é a pessoa responsável a servir a todos e responder o que o coletivo definir. A gente tem informação de que o deputado Antônio Jorge não gostou nada dessa mudança que ocorreu no PPS no fim da semana passada. Tem informação também de que o diretório aqui de Contagem, na região metropolitana, por exemplo, também está esperneando muito em relação a essa mudança que ocorreu. O que o senhor diz para esses diretórios que estão se sentindo aí prejudicados com essa decisão, e para o deputado Antônio Jorge, que estaria insatisfeito também? Olha, eu não diria que esses diretórios estariam prejudicados, porque os diretórios estabelecidos de maneira legal e formal não tem nenhuma dificuldade. É de se frisar que o PPS não tem tradição de intervenção. Nós nunca fizemos uma intervenção. Eu fui secretário-geral do partido, já fui secretário de Finanças, e nós nunca fizemos intervenção em nenhum diretório. Portanto, não tem nenhum diretório que tenha que espernear com relação a ficar prejudicado. É bom e deixar claro para todos os ouvintes das Super Notícias que essa comissão organizadora ela tem uma tarefa: organizar o Congresso de maneira ampla e participativa. Nós já tivemos, no último Congresso, do qual inclusive eu, juntamente com a Luzia, disputamos a presidência do partido, e numa decisão do diretório, perdi por 2 votos, nós tivemos 535 municípios participando do nosso Congresso. Não justificaria agora fazer um Congresso com um pouco mais de 30 municípios. Eu acho que o PPS de Minas é muito maior do que a vontade de A ou de B. Eu acho legítima a postulação do deputado Antônio Jorge, é um deputado que tem contribuído com a formação do partido. Eu tenho certeza que ele irá entender que essa comissão, que inclusive foram indicados o nome dele para ser uma comissão ampla de todas as pessoas. Não dá para você incluir todas as pessoas representativas no partido, mas ele está nessa comissão e eu tenho certeza que ele poderá ajudar a contribuir para que nós possamos organizar o melhor congresso que o PPS de Minas já teve. A gente tem 1 minuto para terminar a entrevista, presidente. Eu queria fazer uma última pergunta, peço até uma resposta objetiva do senhor, para que a gente não estoure aqui o nosso tempo. O PPS andou sondando o apresentador Luciano Huck para ser candidato à presidência da República. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que seria uma boa possibilidade para o PPS tê-lo como candidato à presidência da República? Rodrigo, partido político é parte da sociedade.
nós precisamos buscar o que é melhor para o país e buscar alternativas aonde nós possamos trazer a sociedade para discutir é sempre uma alternativa interessante. O Luciano faz parte do movimento Agora, que é um movimento novo, que é um movimento que quer trazer experiências de gestão pública para a política, como também o Renova, né? O Renova Brasil. Eu acho que é uma possibilidade, se vai ser candidato ou não, se vai filiar, isso nós não está em questionamento aqui, porque quem cuida desses primeiros contatos é o presidente Roberto Freire, e quero destacar que o Roberto Freire teve autorização da executiva para conversar sobre o assunto. Mas eu acho que buscar a sociedade para conversar, para participar da política, é o único caminho da gente melhorar o Brasil. Até porque não há outro caminho, Rodrigo, senão pela política. Muito bem. Raimundo Benoni, novo presidente do PPS em Minas Gerais, gostaria de agradecer a sua participação aqui com a gente hoje. Foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço. Um abraço forte a todos os ouvintes da 91,7 da Super Notícias. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Renata. Obrigado, presidente.